Olá, seja bem-vindo a esse segundo bloco de estudos a respeito do endosso, um ato cambiário que nós estamos estudando. No primeiro bloco, nós observamos os aspectos gerais relacionados ao endosso. Nesse segundo bloco, portanto, vamos tratar agora das espécies de endosso. Nós temos então três espécies de endosso. Nós temos o endosso próprio, o endosso impróprio e o endosso póstumo ou tardio. Vamos iniciar então a nossa explanação a partir do endosso próprio. O endosso próprio, ele também é denominado de endosso comum ou endosso translatício ou endosso ordinário, porque se trata do endosso comum que nós observamos todos os dias ao nos deparar com uma assinatura, especialmente no verso de qualquer título de crédito. Nós já sabemos que o endosso é o ato cambiário pelo qual o título de crédito ele é colocado em circulação. Veja, a regra é de que todos os títulos de créditos circulem nominais, ou seja, devem indicar expressamente o nome do titular daquele crédito. Para tanto, quando o título de crédito tem um nome indicando qual é o credor dele, ao desejar transferir esse título, ou seja, esse crédito a uma outra pessoa, necessariamente esse credor deverá prestar um endosso. E esse que prestará o endosso é denominado de endossante, de um lado. E em favor de quem o endosso é prestado, é chamado de endossatário. Então, nós temos o então credor e o futuro credor, denominado de endossatário. Todas as vezes que desejarmos, então, transferir um título de crédito, vamos prestar endosso. E esse endosso é o endosso comum, é o endosso ordinário, translatício, ok? Porém, nós temos duas possibilidades de fazer com que esse título circule através do endosso. A primeira possibilidade é nós endossarmos em branco. E a segunda possibilidade é nós endossarmos em preto. Qual a diferença entre endosso em branco ou endosso em preto? Muito simples. Vamos entender que o endosso em branco é o endosso que é prestado sem indicar o nome do endossatário. Seria o que nós comumente observamos, aquela simples assinatura no verso do título de crédito, sem indicar quem será o endossatário, ou seja, o futuro credor. Já o endosso em branco, já o endosso em preto é o endosso que nós vamos indicar, o ato pelo qual nós vamos indicar o nome do endossatário. Perceba que a diferença básica entre um e outro é que essa assinatura no verso do título de crédito, como local típico a ser prestado o endosso, será acompanhada da expressão indicando o nome do futuro credor, ou seja, do endossatário. Vejamos então, se eu tenho então um título de crédito em minhas mãos e vou como titular desse crédito, porque ele está nominado a mim, o meu nome consta nesse título de crédito de forma expressa, eu vou então assinar no verso do título. Se eu tão apenas assinar no verso do título, estamos diante de um endosso em branco, porque não estou indicando o nome do endossatário. Porém, se eu, juntamente com a minha assinatura, indicar qual é o nome do endossatário, estaremos diante de um endosso em preto. Seria no sentido de que, juntamente com a minha assinatura, eu a acompanharia da expressão em favor de, indicando o nome então do endossatário. Veja que são duas
formas, duas maneiras de nós colocarmos o título de crédito em circulação, seja através do endosso em branco, como do endosso em preto. Porém, em se tratando de um endosso em branco, nós vamos ter aqui algumas situações possíveis de ocorrer. Quais são elas? Veja, se eu, Robson, endosso um determinado título de crédito, a exemplo, um cheque para o João, e ao endossar eu não faço indicando o nome do João, então nós estaremos diante de um endosso em branco. João, então, poderá adotar como endossatário algumas providências. Quais são elas? Primeiro, o João poderá tornar esse endosso em branco em endosso em preto. Como, professor? É possível que o João insira o nome dele abaixo da sua assinatura como endossante? Sim, porque nós temos a possibilidade de preencher o título de crédito, ok? Com qualquer situação relacionada àquela obrigação, desde que seja de boa fé. Veja que nesse caso, eu transferi sim o título para o João, eu endossei ao João. Por esta razão, ao endossar em branco, o João poderá tomar a primeira providência, que é transformar aquele endosso em endosso em preto, colocando o nome dele. Uma segunda providência que o João poderá tomar é simplesmente transferir esse título de crédito para uma outra pessoa, sem prestar nenhum endosso. Mas aí você poderia perguntar, professor, é possível que o João, então, transfira aquele crédito para uma outra pessoa sem endossar? Sim, a resposta é afirmativa. Por quê? Lembremos, quando o endossante presta endosso em branco, o endosso em branco tem a capacidade de transformar aquele título até então nominal em um título ao portador. Recorde-se que títulos nominais são os títulos pelos quais devem necessariamente circular indicando o nome do titular do crédito. Já os títulos ao portador são os títulos que não exigem essa formalidade. No nosso caso, o cheque no valor de até R$100. O cheque cujo valor não supere R$100 poderá circular sem fazer menção ao nome do titular daquele crédito. Pois bem, então o João, ao receber o título de crédito por meio de um endosso em branco, terá a possibilidade de transferir aquele título para uma outra pessoa sem prestar endosso, porque quando o Robson efetuou o endosso para João em branco, tornou aquele título nominal em título ao portador, ou seja, todo aquele que detiver a posse da cártula, a posse do título, será o seu legítimo credor. Uma terceira possibilidade que João terá será justamente transferir esse título, já indicando o endosso para essa outra pessoa. Veja, na primeira hipótese, João preenche o endosso em branco para ele, transformando o endosso em branco em endosso em preto para ele. Nessa terceira possibilidade que se apresenta, João, ao transferir o título, poderá já colocar debaixo da assinatura do endossante o nome dessa outra pessoa para quem ele está transferindo o título. Então, ou seja, ele está transformando o endosso em branco em endosso em preto, mas não passando pelo nome dele, mas diretamente para o nome dessa outra pessoa que ele está transferindo o título. E qual é a consequência nesse caso? Caso esse título seja inadimplido, esse futuro endossante para quem João transferiu o título não poderá, caso inadimplida a obrigação, se voltar com ele através de uma ação regressiva. Por quê? Nós sabemos que através do princípio da literalidade, todos os atos cambiários devem ser lançados no próprio título. E não havendo lançamento do ato cambiário no próprio título, no caso correspondente ao endosso, ou seja, a assinatura do João, essa futura pessoa que recebeu o título por meio do endosso que o João, então,
indicou o nome dela, não poderá se votar contra ele porque João não assinou a carta. Então, por esta razão, João não responderá pela existência e pela solvência, simplesmente pelo fato de que não há qualquer assinatura do João no título de crédito, Uma outra situação, e a última, seria a possibilidade de o João transferir esse título de crédito simplesmente assinando, ok? Então, no verso desse título de crédito, vai conter uma assinatura relacionada ao Robson, que foi que prestou o endosso ao João, ok? Transferiu o título para o João, e o João agora vai assinar endossando em branco ou até mesmo em preto para essa outra pessoa. No caso de o João endossar efetivamente, lançando a sua assinatura no verso do título, certamente ele responderá pela existência e pela solvência daquele crédito. Ok? Então, isso seria endosso próprio. Com relação ao endosso impróprio, nós temos duas subespécies. Quais são elas? Nós temos o endosso calção e o endosso procuração. O endosso impróprio não tem por objetivo transferir a titularidade do crédito. A pretensão, o objetivo, a finalidade do endosso impróprio é legitimar a posse da cártula, ou seja, do título, nas mãos de um terceiro. Veja, quando eu não quero transferir a titularidade do crédito, eu posso prestar um endosso denominado de impróprio. Impróprio porque confrontando com o anterior que nós acabamos de estudar. No próprio, o objetivo é transferir a titularidade do crédito. Já no impróprio, é legitimar a posse do título nas mãos de um terceiro. Para tanto, existem então duas subespécies. O endosso mandato, ou endosso procuração também chamado, e o endosso calção ou endosso garantia. Vamos tratar primeiramente do endosso mandato ou endosso procuração. Para essa subespécie de endosso impróprio, nós vamos nos recordar do contrato de mandato lá do direito civil. Geralmente, aquele mandato que nós denominamos de procuração. Por exemplo, quando eu constituo um advogado, na verdade estou constituindo com ele, contratando com ele, um contrato denominado de mandato, cujo qual ele me representará. Ele falará por mim nos autos, no processo, perante o judiciário, por exemplo. Da mesma forma, o endosso mandato ou o endosso procuração tem esse objetivo. Aquele endossatário, que nós vamos denominá-lo de mandatário, ele vai representar o endossante, denominado de mandante ou endossante procurador, ok? O endossante mandante, ok? Então ele vai representá-lo perante outras pessoas. Por exemplo, imaginemos a seguinte situação. Eu sou credor de um determinado título de crédito e eu vou viajá-lo e no interim desta viagem ele vencerá. E eu quero então que esse título seja colocado nas mãos de uma terceira pessoa, cuja qual irá até o credor receber em meu nome, em meu lugar. Como que eu posso legitimar a posse desse título nas mãos dessa pessoa? Ora, prestando o que nós denominamos de endosso mandato ou endosso procuração, usando justamente as expressões por procuração, por exemplo, ou por mandato. Abaixo da assinatura no verso do título de crédito, simplesmente o endossante vai colocar a expressão por mandato ou por procuração. Então saberemos que, neste caso, o endossatário não é o titular do crédito, simplesmente está representando o endossante, o mandante, ok? Que constituiu
o endossatário como seu procurador para representá-lo, a fim de receber o título, já que ele está em uma viagem, a exemplo. O que nós precisamos observar é que no endosso mandato, o endossatário ele não responderá por nenhuma circunstância caso ele não exorbite os poderes que ele recebeu, já que ele está agindo em nome do endossante. Por exemplo, imaginemos que o endossatário, ao cumprir o mandato que foi outorgado por ele pelo mandante, cometa algum ato ilícito. Ora, sabemos através do artigo 186 e 927 do Código Civil que todo aquele que cometer um ato ilícito, ele tem a obrigação de reparar. Todavia, neste caso, o endossatário não responderá pela obrigação, pelo ato ilícito, já que ele está agindo em nome do mandante, do endossante. Situação diversa ocorreria se, eventualmente, o endossatário exorbitasse os direitos que lhe foram conferidos pelo endossante. Nesse caso, o endossatário, ele exorbitou, ou seja, ele extrapola os poderes recebidos. E ao extrapolar os poderes recebidos, então ele responderá pessoalmente pelos atos ilícitos decorrentes da conduta por ele perpetrada. Pois bem, em relação ao endosso garantia, também denominado de endosso calção ou endosso pignoratício, nós temos uma seguinte situação. Veja, nós já sabemos que os títulos de crédito são bens móveis e como bens móveis eles podem ser dados em garantia. É um bem, ok? Representa uma expressão monetária, pecuniária, né, cujo valor pode ser, na situação, eventualmente significativo. Desta forma, os títulos de crédito poderão ser dados em garantia para o cumprimento de uma outra obrigação. Veja que, nesse caso, pensemos, A e B estabelecem uma relação, um contrato, em que A exige de B que, para realizar aquele contrato, aquela negociação, aquele negócio jurídico, B apresente garantias a ele. B é detentor de inúmeros títulos de créditos a ele nominados ou endossados. Ele é titular de inúmeros títulos de créditos. Então, o que B pode fazer para satisfazer a exigência de A no quesito oferecer garantias para o cumprimento da obrigação? B, então, pode endossar para A com o objetivo de oferecer os títulos de créditos em garantia para o cumprimento da obrigação. Veja que os títulos de crédito não servem para cumprir a obrigação. Os títulos de crédito servem para garantir a obrigação. Ou seja, caso inadimplida a obrigação, poderá A se valer dos títulos de créditos oferecidos por B como garantia para cumprimento da obrigação, para satisfação da obrigação. Nesse caso, B transferirá para A os títulos de créditos como forma de garantia. Ok? Então, veja, o objetivo de B não é transferir a titularidade, apenas transferir a posse do título de crédito, dos títulos de crédito para A. Por esta razão, então, B prestará um endosso no verso do título de crédito e abaixo de sua assinatura, ou próximo a ela, B, então, utilizará algumas expressões que correspondam a um endosso garantia, ou a um endosso pignoratício, ou a um endosso calção. Por exemplo, por garantia, em garantia, ok? Então, usando estas expressões, abaixo da assinatura, B, então, transferirá a posse dos títulos para a fim de garantir o cumprimento da obrigação. Satisfeita a obrigação, o dever de A será devolver os títulos de crédito a B. Caso B não satisfaça a obrigação, A, então, poderá se apropriar daqueles títulos de crédito, porque no descumprimento da obrigação, opera-se, então, a transferência da titularidade do
crédito, a titularidade do crédito. E avançando agora para o final, nós temos então o endosso póstumo, ou aquele que nós denominamos de endosso tardio. Os alunos poderão observar que em determinadas doutrinas, o endosso póstumo ou endosso tardio é categorizado como uma subespécie do endosso impróprio, ok? Então nós vamos ter como endosso impróprio tanto o endosso mandato ou o endosso procuração, como também o endosso garantia ou endosso pignoratício e também o endosso póstumo ou tardio. Na maioria das doutrinas, o endosso póstumo ele é categorizado como uma outra espécie de endosso. Então, em verdade, nós teríamos, como eu disse no início do vídeo, 3 espécies de endosso. O endosso próprio, o endosso impróprio e o endosso póstumo ou tardio. Pois bem, professor, o que é endosso póstumo ou tardio? O endosso póstumo ou tardio é aquele que é operado, que ocorre após o vencimento da obrigação materializada no título de crédito e esta obrigação foi inadimplida. Veja, eu vou transferir um determinado título de crédito já sabendo que a obrigação já está vencida e ela foi inadimplida, porque não ocorreu o pagamento da obrigação. Nesse caso, seria justo eu, ao transferir essa titularidade desse crédito para uma outra pessoa, ainda assim permanecer respondendo pela solvência? Certamente vocês vão chegar à conclusão, como eu, de que não. Já que, para responder pela solvência, eu deveria, primeiramente, compreender que o devedor principal ainda poderia ser acionado para satisfazer a obrigação. Neste caso, a obrigação já está inadimplida e todas as chances de recebimento da obrigação já foram esgotadas. Eu apenas estou transferindo um título de crédito depois de vencido e não paga a obrigação. Nesse caso, diz então a lei, ok, que esse endosso ele vai operar com efeitos de cessão civil de crédito. Ou seja, neste caso, o endosso não assumirá, em verdade, os efeitos naturais que dele decorrem, porque, nesse caso, o endosso vai operar como cessão civil de crédito, produzindo os efeitos típicos desse instituto que é regulado lá pelo direito civil e que nós vamos estudá-lo no terceiro bloco. Nós vamos estudar a cessão civil no terceiro bloco. Pois bem, o que ocorre é que o endosso, para ser caracterizado como póstumo ou tardio, ele precisa ser datado. Eu só sei que o endosso foi prestado após o vencimento se, juntamente com a minha assinatura no verso do título, for ela acompanhada por uma data, em que eu vou observar que esta data ela é posterior à data de vencimento do título. Caso não haja nenhuma data acompanhando a assinatura do endosso no verso do título, presumiremos então que este endosso foi prestado antes do vencimento, ou seja, não assumirá a espécie como sendo de endosso póstumo ou tardio. Ocorre que o endosso póstumo tardio ele vai se caracterizar decorrido não apenas o vencimento da obrigação e seu inadimplemento. Exige a lei que 2 marcos temporais sejam observados. O primeiro é que este endosso tenha ocorrido após o protesto do título de crédito ou após o prazo em que o protesto desse título deveria ter sido realizado. Vamos compreender. No endosso póstumo, nós já sabemos que ele ocorre após o vencimento e em decorrência do inadimplemento da obrigação. E ele, para ser caracterizado como endosso póstumo, precisa ter sido datado. A lei, então, vai dizer que, para que o endosso póstumo possa produzir efeitos como cessão civil de crédito, este endosso deve ter sido prestado, ou seja, a assinatura deve ter sido lançada depois desse título ter sido já efetivamente protestado por falta de pagamento, por exemplo. Então, o credor já foi atrás do devedor protestando por conta do inadimplemento dessa obrigação. Esse protesto já foi efetivado, já foi realizado e mesmo assim estou transferindo esse título de crédito para outra pessoa. Essa é a primeira hipótese, quando o endosso é prestado após
o protesto do título de crédito por falta de pagamento, com certeza. A segunda situação é que já tenha transcorrido o prazo para que o protesto tenha sido realizado. Nós vamos chegar a um determinado momento em que nós vamos estudar quais são os prazos regulares para que os títulos de crédito sejam protestados. Nesse momento, o que você precisa saber é que cada título de crédito possui um prazo definido em lei em que ele deve ser levado a protesto, ok? E se transcorrido esse prazo, ok? E eu pretenda transferir esse crédito para uma outra pessoa, então nesse caso estaremos diante de um endosso denominado de póstumo ou tardio. Essas expressões, queridos alunos, elas justificam-se justamente pelo fato de que o endosso ele é prestado depois de vencida a obrigação e demonstrado que ela não restou satisfeita, ou seja, adimplida. O credor já buscou todos os meios para receber a obrigação e mesmo assim ele não recebeu. E aí você pode então fazer a seguinte pergunta: professor, qual a vantagem de eu receber um endosso póstumo ou tardio, sendo certo de que o devedor não satisfez a obrigação, não cumpriu a obrigação? Sim, eu entendo que nós temos certas limitações aqui neste caso, mas eu quero apresentá-los uma situação visível para a aplicação do Instituto do Endosso Póstumo Tardio, que vai satisfazer a sua curiosidade e a sua pergunta. Percebamos, imaginemos que A deva para B. A deva para B. B tentou receber de todas as maneiras de A, mas não recebeu, ao ponto de B ter protestado o título já por falta de pagamento contra A. Entretanto, B descobre que C descobre que B tentou receber de A, ok? E não conseguiu. C descobriu que B tentou receber de A e não conseguiu. Porém, C é devedor de A, ou seja, A deve para B e A é credor de C. Então, C descobre que B tentou receber de A e não conseguiu. Vamos imaginar a situação em que B tenha tentado receber um crédito de 10 mil reais, ok? 10 mil reais. B tentou receber de A um crédito de 10 mil reais. Só que C deve para A 10 mil reais. C deve para A também 10 mil reais. Ora, quando C descobre que A não pagou B e que B então já buscou receber de todas as formas e não conseguiu, então C pode oferecer para B uma proposta para comprar esse crédito. Obviamente que não no valor de 10 mil reais. Imaginemos que então C ofereça para B a possibilidade de comprar esse crédito no valor de 1.000 reais. Na verdade, o valor são 10 mil reais. O valor é de 10 mil reais. Porém, C oferece para B apenas 1.000 reais. B observa a situação, não há possibilidade nenhuma de recebimento, então óbvio que ele prefere então vender o crédito de 10 mil por 1.000, já que ele não teria chance de receber nada. Tá bom. C, na posse agora então desse título de crédito, poderá então, quando A vir cobrá-lo os 10 mil reais que ele deve para A, ok? Ele terá a chance de, nessa situação, se valer de um instituto lá do direito civil denominado de compensação. O que é a compensação? É um instituto pelo qual, quando há identidade de credores e devedores nos mesmos polos, ok? Então, nós podemos, então, fazer com que haja a sua aplicação. Veja, A é credor de C, no valor de 10 mil reais. C comprou um crédito de B, que B tinha perante A, no valor de 10 mil reais, pagando apenas a B o valor de 1.000 reais. Nesse caso, A é credor de C, no valor de 10 mil reais, e C, recebido o crédito de B
no valor de R$ 10.000, também agora se tornou credor de A. Se A e C são credores e devedores ao mesmo tempo, poderemos então aplicar o Instituto da Compensação? Sim. E aí está uma principal justificativa para a existência do endosso póstumo ou tardio. Espero que você tenha aproveitado bastante então essas explicações relacionadas às espécies de endosso, e eu convido você agora então a assistir o terceiro bloco desse instituto denominado de endosso, quando nós vamos tratar então da cessão civil de crédito e do endosso, comparando as diferenças e as aproximações existentes entre ambos, caso realmente isso seja possível. Muito obrigado pela sua atenção, bons estudos!